já fechamos aqui o capítulo 2, vamos agora para o capítulo 3. Nesse caso aqui, Salomão ele já enxerga a vida, enxerga a vida pela perspectiva humana e depois, né, pela perspectiva de Deus. E aí a gente vai observar o seguinte: a gente vai observar o seguinte, né, que há um tempo próprio para todos os eventos. Claro que a gente quer planejar o dia da gente, né? Então, eu, por exemplo, planejei a minha semana, mas aí, de repente, Gisele precisa de um negócio, né? E eu vou ter que interromper o que eu planejei, né, para dar uma assistência para ela. Ou de repente eu planejei uma coisa no meu dia de trabalho e aí teve um problema, né? Que assim, faltou um equipamento, deu um problema numa peça. Aí de repente meia hora, uma hora e meia, né, do tempo que você tinha, estava tudo planejado direitinho. Não sei quem já teve a experiência de planejar o dia como assim, meu dia vai ser perfeito. E aí vem as intercorrências, né? Claro que tem gente que usa isso daí para dizer que por isso que eu não planejo nada. Mas aí é um outro assunto e eu estou tentando perceber que eu estou até falando menos questões pessoais para ficar aqui direto ao foco, né, gente? Porque são 12 capítulos. E aí, em relação a isso aqui, a gente vai observar, né, que há tempo para nascer e para morrer. Ou seja, eu não escolhi o dia de vir, como também não tem como escolher o dia de ir embora. E o suicida. Quanta gente tenta se suicidar e não consegue? Né? Perto da casa que eu morei tinha um cara que ele ficava todo dia sentado numa cadeira de rodas, né? Alguém botava ele lá para ele pegar sol e botava uma cadeira para ele estender os pés. Eu não sei o que aconteceu, mas ele tentou se suicidar e ele ficou com vários problemas, né, no âmbito gastrointestinal, né? E assim, dificuldade de locomoção, ou seja, se a vida dele estava ruim antes dele tentar o suicídio, ficou pior depois dele tentar o suicídio. E aí a gente percebe que assim, mesmo você tentando morrer, você não tem garantia de que vai conseguir, né? Ou mesmo alguém tentando te matar, você não tem garantia de que essa pessoa vai conseguir. Então a gente percebe que assim, aparecemos e vamos sumir. E a gente não tem controle sobre isso. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Muita coisa, né, que eu tenho colhido de bom e de ruim na minha vida tem a ver com coisas que eu fiz desde lá de trás, né? Então, por exemplo, se uma criança sobe aqui na laje e se joga, independentemente dela saber ou não da lei da gravidade, ela vai se machucar. Então, da mesma forma nós, mesmo sem nós conhecermos algumas leis, sejam elas da física, leis da Bíblia, seja lá o que for, nós vamos colher os frutos daquilo que nós estivermos plantando. E aí, é importante a gente ter temor na hora de fazer coisa errada, né? E ao mesmo tempo ter alegria na hora que estiver fazendo a coisa certa. Porque muitas vezes, eu não sei você, mas muitas vezes a busca por uma vida de integridade só me deu dor de cabeça. Seria muito mais fácil ter feito política, ter negociado, chamado a feia de bonita, né? Ter concedido uma permissão em vez de uma proibição, ter dito sim em vez de ter dito não, e de repente eu estava bem. E aí o que acontece? Até porque Provérbios 21:2 diz que ao homem seu caminho reto lhe parece. Então todo mundo está certo. Você que está errado quando você diz que está errado, porque na perspectiva dele, ele está certo. Não sei se vocês já viram aquela campainha de Kombi quando fala assim, você está certo, né? Eu que devia estar andando na calçada, né? Porque você está andando de carro, a pessoa está andando no meio da rua de costas para você com a maior tranquilidade, né? E olha que eu cresci aprendendo que tinha que olhar para os dois lados com cuidado para atravessar, né? E assim, aí por exemplo, você de repente quer fazer tudo certo, tudo correto no mundo torto, você vai ter problemas, né? Você vai ter problemas porque você vai tentar se disciplinar e já não vai ser fácil. E você tentando se disciplinar, digamos que você consiga, e a boca torta, entortada pelo cachimbo das outras pessoas,
E aí? Mas pastor, sempre foi assim. Fulano está assim mesmo. Não mexe nisso não. E aí nessa brincadeira, as pessoas depois reclamam, né? Diz que a polícia é corrupta, diz que o político é corrupto, diz que não sei quem é corrupto. É porque é o seguinte, quem quer se meter? Então a pessoa faz o quê? Deixa como está para ver como é que fica. Ou como diria o compositor, a gente vai levando. Mas o lado bom, né, é que quando você também planta isso, você pode sofrer horrores, mas uma hora a colheita chega. O problema é que a gente não tem a paciência para suportar a pressão de andar direito. Esse é o problema. A gente pensa assim, mas eu vou arrumar inimigo, eu vou ter problema, e não sei o que lá, mas alguém está vendo você. E quando você menos espera, alguém te chama para trabalhar no setor, porque sabe que você é confiável, porque você passou um sufoco no meio daqueles miseráveis ali, né? E você se manteve íntegro. Opa, eu quero esse cara para trabalhar comigo. Agora, se naquele momento ali você fala assim, eu vou ceder para ficar bem na foto, aí quem pensou em chamar você para aquele cargo de liderança fala assim, não, ele é igual aos outros, eu estou precisando de alguém diferente. Eu não sei se dá para perceber, né, que assim, a gente, né, vai plantar e a gente vai colher. Coisa ruim eu acho que eu não preciso falar, né, a gente conhece um monte de coisa ruim que a gente planta na vida, né, mas assim, pelo menos em relação a coisas boas, não é uma tarefa fácil. A gente vive num mundo doente, né, a gente vive numa situação em que é errado fazer o certo. Esse é o mundo que a gente vive, é desse jeito. E não vamos achar, né, que o ambiente evangélico é diferente, porque não é. É aquele caso, eu bato na tecla de Gálatas 5,16, andar em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, né? Se a gente não andar em espírito, não faz diferença nenhuma a gente ser da igreja. Eu, por exemplo, trabalhei em telemarketing e se tinha um pessoal que eu não queria atender, era pastor. Aí vinha com aquele ar de superioridade, queria dar carteirada, esse negócio todinho. Aí eu ficava assim, como é que pode? Porque assim, o Jesus que ele prega não ensinou isso. Mas aí você percebe que qual é a situação? Não tem a ver com ele ser pastor, não tem a ver com Jesus, tem a ver com a questão de vivermos num sistema. Então as pessoas, elas começam a acreditar que elas são algo que elas não são, e elas às vezes se agarram àquilo, e se for preciso elas vão derrubar alguém, elas vão puxar o tapete de alguém, mas elas não vão perder aquela posição, pode ter certeza disso, porque aquela posição é um Deus para ela. E aí nesse caso, claro, ela não diz isso, mas vive dessa forma. E aí, nesse caso, a gente vai observar a importância, né, de plantar, porque vai chegar a hora de colher também. Tem um tempo para matar e para curar. Então a gente tem coisas que a gente vai ter que interromper, e tem coisas que a gente vai gerar. E aí assim, às vezes a gente quer gerar na hora de interromper, às vezes a gente quer interromper na hora de gerar. E eu, por exemplo, tenho uma frase que eu gosto muito, né? Talvez alguém me convença que eu estou errado, mas que o que é de Deus a gente não força, nem para sim, nem para não. Quando a gente precisa forçar para sim ou para não, tem alguma coisa errada, né? Então, quando as pessoas ficam assim, isso não pode ser, e faz de tudo, estou falando de obra de Deus, né? E assim, peraí, cadê o deixar fluir? Cadê eu buscar a vontade de Deus? Né? E nesse caso, né, a gente verifica que tem o tempo de derrubar e o tempo de edificar. Então vai chegar o período que a gente vai construir. Vai chegar o período que vai ser o seguinte, olha, vinho novo só dá para colocar em odre novo. Não tem como colocar vinho novo nisso aqui não. Ou a gente muda o odre ou vai continuar do jeito que está. Até porque chamam de insanidade querer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa que se faz. Aí que está a questão. É como, por exemplo, quando a irmã estava orando agora há pouco, pedindo que Deus nos ajudasse, né, para que essa igreja fosse referência, eu tenho certeza absoluta que assim, da parte de Deus, o que não vai faltar é milagre, é poder, é virtude, é palavra, é sobrenatural para isso acontecer. Só que como Deus não trabalha sozinho, Deus trabalha com a mentalidade de cada um de nós. Então, se a gente não tiver uma mente aberta, se a gente não se renovar pelo entendimento,
Se a gente não se contextualizar, se a gente não fizer a leitura desse bairro, se a gente não encarnar na realidade do povo, se a gente não se esvaziar daquilo que nós achamos que é o que tem que ser, a gente não está imitando Jesus, porque ele abriu mão da sua glória e veio para cá. Ele se esvaziou e veio para cá. Ele dialogou com o seu tempo, né? Então a gente olha para uma situação dessa e verifica que assim, se a gente não, como é que eu posso dizer? Se a gente, na nossa parte do plano, não agir, a gente vai continuar tendo o mesmo resultado. É como, por exemplo, o marido que quer que a esposa melhore, mas ele não quer melhorar como marido. É a esposa que quer que o marido melhore, mas não quer melhorar como esposa. É o filho que quer que o pai melhore, mas não quer melhorar como filho. É o pai que quer que o filho melhore, mas não quer melhorar como pai. Aí não tem como. Por quê? Porque as pessoas, elas reagem aos nossos estímulos. Então tem coisa que, por exemplo, você poderia falar de um jeito diferente comigo, mas você falou de uma outra forma. E aí eu tive uma reação. E aí se você falasse de um outro jeito, talvez eu tivesse uma outra reação. Ah, mas ele tem que entender. Não, não é ele que tem que entender. Não sou eu que estou querendo, não é ele que está querendo, sou eu. Então eu que preciso comunicar. E aí é onde entra a questão. O cara que está lá fora, ele não está pensando agora de vai para o inferno, ele quer ser feliz e quer curtir a vida dele. Quem está querendo que ele seja crente somos nós. Quem está querendo que ele aceite Jesus somos nós. Quem está querendo que ele veja céu, que ele sabe que tem negócio de inferno, somos nós. Então nós é que precisamos, como um professor, um bom professor faz, que é o quê? É pegar o conteúdo e passar na linguagem que a pessoa possa compreender. E não obrigar a pessoa a entender a nossa linguagem. Vai conversar com um professor de física sem ele, reduzir o conteúdo dele para o seu entendimento. Não vai dar para você conversar com ele. Imagina, vai no seu mecânico e espera ele explicar as coisas para você em termos técnicos. Vai dar nó na sua cabeça. Então eu não sei se dá para perceber. É como, por exemplo, eu não entendo nada de obra. Se os irmãos forem conversar comigo, eu vou ter que fazer igual criança. Mas, isso aqui é igual isso aqui, é mais ou menos isso e tudo tal. Por quê? Porque se a pessoa não mexer no discurso, eu falo assim, isso aqui é muito chato, não quero saber disso não. Então, eu não sei se dá para observar que assim, nós, precisamos derrubar e precisamos edificar. O problema de derrubar é porque mexe com o nosso orgulho. Isso sempre funcionou. Tá, funcionou quando? Esse é o caso. Minha esposa aprendeu a trabalhar com flanelógrafo quando ela fez o curso da APEC. Hoje, por exemplo, ninguém usa flanelógrafo. Eu, quando era criança, levava a folha de papel, o álcool, e papel stencil para a professora usar o mimeógrafo. Hoje, se eu falar a palavra mimeógrafo, talvez tenha gente que nem sabe o que é. Então, eu pergunto, se a gente não aprender a derrubar, a gente não vai construir. O problema é que é o seguinte, mas isso aqui, aí percebe, a gente já não está mais pensando em lidar com esse tempo. Como, por exemplo, uma pessoa chegou para um pastor e falou assim, não se fazem mais pastores como antigamente. E ele falou, mas antigamente não existe mais, irmão. Esse é o caso. Agora é um novo tempo. Essa é a situação. E se você não mudar, a realidade vai obrigar você a mudar. E o problema é que quando a realidade obrigar você a mudar, você já não pode fazer muita coisa, porque você já foi levado. E possivelmente quando você for arrastado pela mudança, já está chegando uma outra mudança. E aí vai ficar muito mais complicado. É como, por exemplo, adquirir celular. Eu gosto de ficar sempre com aquele que eu estou ali acostumado, mas muda a tecnologia. Eu, por exemplo, vejo meus colegas tudo falando de mudar de carro e tudo tal. Eu morro de medo de trocar de carro. Porque o meu eu sei como é que funciona, eu sei onde mexe. Aí eu vejo que tem uns carros que só falta falar. Eu falo, tá maluco? Eu pego um carro desse, vou lá para o Recreio dos Mandelos, eu vou bater com o carro. Aqueles caras todos doidos. Por quê? Porque a comodidade deixa a gente com uma certa segurança. Só que essa segurança impede a gente de continuar crescendo. A lagarta, para virar borboleta, vai ter que passar por um processo. Ela não vai conseguir voar sendo lagarta. Mas é tão bom ser lagarta, então vai continuar sendo lagarta. Mas eu queria tanto ser borboleta, vai ter que passar pelo processo. Mas eu não quero passar pelo processo.
então não vai ser borboleta. Diz a Bíblia que o preguiçoso deseja e nada tem. Por quê? Porque não está disposto a pagar o preço. Então a gente tem que ficar atento. A gente realmente quer um projeto novo, a gente quer uma família nova, a gente quer uma igreja nova, a gente quer um casamento novo, a gente quer um filho diferente, a gente quer uma remuneração diferente, a gente quer ganhar mais do que ganha hoje. Alguma coisa na gente vai ter que mudar. Porque se a gente não mudar, a gente vai continuar do jeito que a gente está. Porque você não tem como sair de onde você está com a mente que te levou para onde você está. Imagina, você está endividado. Está endividado por quê? Porque o seu modo de pensar diante das circunstâncias da vida te ajudaram a chegar naquela dívida. Ah, mas meu pai morreu, mas aconteceu isso. Tá, sim, aconteceram essas coisas que você não controla. Mas você reagiu de um jeito que acabou te levando para lá. Para sair de lá, não dá para você sair de lá com a cabeça que te levou para lá. Você vai ter que ser humilde para escutar alguém. Você vai ter que ser humilde para ouvir um conselho. Você vai ter que ter uma perspectiva diferente da sua. E de preferência de alguém que já saiu de lá. Mas agora, para isso, né, a borboleta, a lagarta vai ficar no casulo, vai ficar lá toda enrolada, parece que ela nunca vai voar até que vai chegar o grande dia. E é nessa hora que muitos de nós param. E muitos projetos ficam engavetados, né, por causa dessas coisas. E aí, tempo para chorar e tempo para rir. É tão bom quando nasce um bebê na família, né? Mas morrem os nossos idosos, né? Chega o netinho, mas vai o vovô, né? Então, nasce fulano na casa de Beltrano, morre fulano na casa de Cicrano. E aí vai. Tem o fulano que foi curado do câncer, acho que é remissão a palavra, né? Então, teve aquele ali, uau! Mas teve aquele que tomou um tombo, bateu com a cabeça, no dia seguinte estava morto. Então, assim, a gente tem, né, alegria e tem tristeza, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E qual o problema da nossa sociedade hoje? A gente não quer lidar com o sofrimento, né? Assim, eu não estou dizendo que a gente tem que gostar de sofrer, porque aí já é masoquismo, mas a importância da gente, assim, olha, sofrimento faz parte da vida. Morte faz parte da vida, a dor faz parte da vida, rejeição faz parte da vida. O meu filho é bonitinho, ele chora, grita, todo mundo vem para ver o que é. Agora, se eu for chorar e gritar, vou perguntar se eu estou precisando de um médico, se eu quero um remédio, tá entendendo? Tomei o relógio. Então, ou seja, imagina, já pensou? Eu estou na rua, aí eu quero um açaí. Ah, o açaí é R$15. Eu estou sem dinheiro, mas me dá o açaí. É R$15, moço. Ah! Não dá para fazer isso. E às vezes a gente, né, não aprendeu ainda a lidar com as dores da vida. E muita gente fala assim, mas como é que pode? Fulano tem tantos anos de idade. A gente não pode confundir velhice com maturidade. Velhice é um processo degenerativo, acontece. Você não tem como escolher, você fica velho. São coisas da vida. Agora, amadurecer é decisão. Amadurecer é você que decide. Tem garotos de 12, 13, 14 anos que amadureceram. Tem meninas de 17, 18, 19 anos que amadureceram. E tem gente de 60 anos, de 70 anos que é um crianção. Não tem para onde correr, né? Tem aquele camarada que, assim, ele age como se fosse o segundo filho da esposa. Então ela tem que tomar conta do filho e tem que tomar conta do marido. Então, assim, isso não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Isso é com cada um. Nesse caso, a respeito desse assunto, vamos pular. Então, tempo de prantear e tempo de dançar, né? Eu, por exemplo, teve um casal, né, que eu acompanhei a batalha deles para terem um bebê, né? Então, eles mais ou menos, acho que com 4 anos de casados, ela engravidou. Nisso que ela engravidou, aí aquele negócio, né, de quarto, móveis, aquele negócio todinho, tudo e tal, deu nome, estava mó barato, né? E aí nisso perdeu o bebê. Eu lembro como se fosse ontem. A gente está lá fazendo o culto fúnebre e tudo e tal. Na hora
do cortejo, né, até o sepultamento. Está lá o pai, né, com aquele caixãozinho branco no braço, indo para enterrar aquela coisa todinha. Aí passa mais ou menos uns 8 meses assim, né, eles têm uma nova gravidez. Quando chega a 5 meses de gestação, perde de novo. E aí eu falei com Deus assim: ah, Senhor, eu sei que eu sou o pastor deles, mas eu não estou querendo nesse enterro não. E aí veio um pensamento no meu coração, né? Se está difícil para você ir naquele cemitério, imagina como é que está para eles dois ir naquele cemitério. Aí me deu aquele sentimento de empatia, né? Eu não sei se dá para vocês perceberem que é o seguinte: naquela hora eu esqueci que eu era o pastor deles, porque eu pensava na angústia de ver, eu estava vendo a cena de novo, a gente lá cantando hino, dando palavra de encorajamento, e ele com o caixão de novo no braço para levar. E aí, até que na terceira gravidez, né, veio o nenenzinho, que agora deve estar acho que com uns 2 anos mais ou menos, e quase sempre quando ele posta alguma coisa no Instagram eu coloco: o tempo de cantar chegou, né? Então, assim, a vida tem dessas coisas, né? A vida nem sempre vai ser legal, muita coisa ruim vai acontecer, e a gente tem que entender que é desse jeito. E é a parte que me deixa, né, assim, meu Deus, por que tem Eclesiastes na Bíblia, né? Porque queria tanto aquele negócio de você vai ser cabeça, não vai ser cauda, o inimigo vai vir por um caminho, vai fugir por 7. Eu queria só esses textos na Bíblia, sabe? De que Deus vai abrir o mar, que você vai fazer acontecer, o capeta vai fugir, né? Fogo na cara do capeta. Eu queria uns negócios desse. Só que assim, tem aquela coisa do tipo: olha, no mundo tereis aflições, né? Então assim, o mundo jaz no maligno, né? Tem essas coisas, né? E aí, né, continuando aqui, a gente vê, ele continua falando, né, tempo para espalhar e tempo para ajuntar. Então tem aquele momento que é para a gente, né, guardar as coisas, tem aquele momento que é para a gente distribuir. Tem gente que distribui quando é para guardar, tem gente que guarda quando é para distribuir, né? Então, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Esse período de pandemia, para mim, eu acho que está perfeito para esse versículo, né? Que assim, se a gente for observar, o brasileiro já é muito de abraço, beijo, essas coisas todas. Mas às vezes na igreja já viu que o dirigente tem que falar: aperta a mão do seu irmão, fala alguma coisa para ele. E é engraçado, gente, aqui eu não sei como é que é, mas tem uns pirracento que é assim, gente, chega a ser engraçado. Você fala assim: meu Deus, como é que pode? O dirigente pede para você cumprimentar a pessoa e tal. Eu não vou fazer porque estão mandando. Aí eu penso assim, acho que é a parte mais dolorosa. Alguém precisa dizer. Alguém precisa dizer. Para você virar para a pessoa do seu lado e falar assim: que bom que você veio. Aí eu fico pensando, que coração é esse o meu como crente? Quando, por exemplo, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, às vezes eu converso com alguns irmãos aqui que ficam assim: poxa, a gente chamou, fulano não veio, Beltrano não veio. Ou seja, é uma luta para trazer a pessoa. A única coisa, gente, é falar assim: oi, que bom que você veio. Olha, vai ter culto semana que vem. Vai com Deus, né? Assim, coisas simples, né? E às vezes tem gente que assim, eu não consigo entender, né? E em relação à questão, né, do abraço, hoje assim, gente, pô, legal, a gente gosta de abraçar, mas não está na hora. Ah, mas assim, se for morrer, vai morrer mesmo e tudo tal, sim, mas não custa nada a gente ser cuidadoso, né? Não custa nada a gente ter um pouco de cuidado. Uma coisa é você ficar, como é que eu posso dizer, neurótico. Tem gente que assim, se você chegar um pouco perto dela, ela já fica como assim: sai da frente, Satanás, né? Uma coisa mais ou menos desse jeito. Mas agora, é importante a gente verificar, né, que assim, gente, eu e você, nós estamos, né, ali, junto com a pessoa, e fulano, olha, oi, vai com Deus, vai na paz, aquela coisa todinha e tudo tal, e assim, aquele, né, aperto de mão, de punho fechado, está resolvido. Vai chegar um momento lá na frente que vai ficar um pouco mais fácil de resolver isso,
Não acho que Covid-19 vai ser coisa do passado. Eu acho que vai ser uma nova doença aí, igual teve dengue, né? Com outras versões. Eu entendo que ela chegou para ficar. Mas o nosso organismo vai se adaptar, tem medicamentos, né? Aquela coisa todinha e tudo. Então, assim, mas da gente respeitar as estações, da gente não ter pressa, né? Porque é como assim, o pintinho está lá quebrando a casca do ovo para sair. Aí você vai lá quebrar para tirar, ele não desenvolveu força. Deixa o bicho, né? A gente às vezes tem aquela tendência de querer forçar a barra. É aquilo que a gente tinha, a maioria dos fogões antigamente tinha aquilo que a gente chamava de estufa, né? E aí nisso o que a gente fazia? Pegava aquela manga de vez, aquela goiaba de vez e colocava lá, embrulhada no jornal, tá lembrando, né? Tá rindo. Aí nisso colocava lá e nem sempre a coisa ficava boa, a fruta ficava amarela, mas não era o mesmo gosto da fruta madura no pé. Então é importante a gente não forçar as coisas, né? Eu não estou dizendo que a gente não vai ter discernimento para ver assim, essa é a hora. É como no jogo de futebol. Você está lá na banheira, né? Acho que o Romário é o melhor exemplo disso, né? Você está lá perto do gol, o cara está lá jogando, vindo e tudo tal. Ele viu você ali, tocou. Aquela é a hora. Ele tocou, né? Aquilo que a gente chama de enfiada, né? Ele chutou, a bola foi na sua direção. Talvez você tenha que correr um pouco mais para frente, talvez tenha que correr um pouco mais para trás, mas ali é a sua hora. É como o surfista, né? Ele passou parafina na prancha, ele ajeitou a prancha, ele foi para a praia que tem onda, e chegando lá, ele não pode fabricar onda, ele só pode esperar. Mas quando vier a onda, opa, agora chegou a minha vez. E qual o problema da gente? A gente às vezes quer fabricar onda. Pegando Nadab e Abiú, né? A gente quer produzir fogo estranho. Deixa que na hora Deus acende o fogo, Deus confirma o sacrifício, mas a gente quer porque quer do nosso jeito. E é nessa hora que a gente pode perceber a diferença do maduro para o imaturo. O maduro sabe que vai ter a hora certa de fazer o checkmate. O imaturo não, ele vai sair comendo peça de qualquer jeito porque ele quer ganhar, né? Eu lembro do meu tempo de jovem, quando você chegava num bar, né, viu uma sinuca e o cara falava assim, vamos jogar? Aí eu falo, tá, mas eu não sei não. Não, eu também não sei não. Eu pensava assim, vou engolir esse velho na sinuca. Aí ele deixava você acertar uma, ele deixava você acertar outra. Daqui a pouco, pá, 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 pá. Por quê? Porque na ilusão da minha juventude, eu achava que eu era melhor do que ele, só porque ele disse que sabia pouco e porque ele deixou eu ganhar 2 tacadas. A gente tem que ser atento a isso. Não existe almoço grátis. Alguma coisa está sendo facilitada para você, fica ligado. Mas alguém também está dificultando alguma coisa para você, fica ligado, né? Porque a vida é como se fosse um rio, a gente está no fluxo. Então, para que forçar a barra? Mas também a pergunta que se faz é: para que retardar? Então a gente tem que estar atento. E aí a gente verifica aqui, né, tempo para buscar e tempo para perder. Tem aquela coisa que é o seguinte: olha, perdi, acabou, já era, já foi, passou, não volta mais. Mas já viu aquela pessoa que entende que não, eu não posso perder? Vou pegar uma coisa simples. Digamos, minha ex, né, me largou, e aí eu quero porque quero voltar para ela. Qual geralmente é a minha tática? Volta para mim, eu preciso de você, eu não sei viver sem você e tal. Eu vou ser um mala. Agora, se eu fosse bater um papo do tipo: e aí, como é que está a sua vida? Tá legal e tal? Pô, eu estou estudando, estou fazendo isso aqui. Lembra daquele projeto que eu tinha? Eu estou fazendo. Quem sabe, de repente, vocês até voltam. Mas por quê? Porque deixou a coisa acontecer, se perdeu. O certo é a gente desarmar a bomba antes dela explodir. Ela explodiu, perdeu. E se perdeu, vamos pensar numa estratégia para recuperar, mas perdeu, é tempo de perder. Agora, se é o tempo de ganhar, aproveita a chance, aproveita a oportunidade, né? Eu lembro que eu e Gisélia fomos num passeio de casais de uma igreja, e aí nisso, chegando lá,
o Ministério de Família preparou uma mesa só para mim e para a Gisélia. Aí a Gisélia ficou meio assim, né? Porque geralmente a gente não é tratado, quando a gente é tratado com uma certa diferenciação, sempre tem alguém que reclama, né? Ah, pastor, vida boa, não sei o que lá, e tal. Então muita gente, às vezes assim, como é que eu posso dizer, uma coisa que eu achei engraçado na minha caminhada pastoral, é que assim, o cara que fura o olho do pastor, as pessoas dizem que ele é de opinião, e o cara que ajuda o pastor é puxa-saco, ou seja, o que tem virtude é o que chuta a tua canela. O cara que te apoia é o cara que tem defeito, né? Então, aí nesse caso, eu lembro de um irmão que falava assim: pastor, eu não te elogio para você não se encher. Eu falei: então não me critica também não, beleza? Você não me elogia, não me critica. Não, mas criticar pode, né? E aí nesse caso, por exemplo, quando essa igreja preparou aquela mesa para mim, para a Gisele falou assim: Roberto, tu acha certo a gente participar? Eu falei: claro. A Bíblia fala que a gente tem que aprender a ser humilhado e tem que aprender a ser honrado. Eles fizeram com o maior carinho para a gente, vamos receber essa honra, sabe por quê? Porque o dia que o tempo fechar e vier a humilhação, a gente também vai ficar sozinho, José. Até porque os amigos acompanham a gente até a sepultura. Da sepultura para lá, todo mundo volta para casa para ficar lá. Não é assim? Então o pessoal está contigo até um certo momento. Chega uma hora que, fulano, morre com a tua roupa, né? Então é aquela situação, não sei se vocês conhecem o apoio de telefone, né? Na hora mesmo ninguém te defende. Aí você está em casa, todo mundo liga para dizer que você estava certo. Então assim, é um tipo de situação, né? Que assim, gente, perdeu, vida que segue, toca o barco, a fila anda, né? É como eu preguei, por exemplo, aqui, né, num domingo, né, sobre o amor próprio. Teve uma irmã, né, que ela falou para mim que quando ela ouviu essa mensagem, não é daqui não, lá de Costa Barros, quando ela ouviu essa mensagem, no dia seguinte ela se matriculou na academia e começou a malhar. Não sei o que estava acontecendo na casa dela, eu só sei que assim, ela olhou para aquilo como assim: eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou tocar a minha vida. Não vai adiantar ficar assim: meu marido não me olha mais, né? Fulano, por que você não me procura mais? Por que você não se esconde, meu bem? Não adianta mais esse negócio. Não, a questão toda é a seguinte, né? Assim, olha, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Não adianta eu cobrar a sua. Não adianta. É que nem um cara que quer a igreja perfeita, mas ele mesmo não melhora. Não adianta. Então não adianta isso. Assim, vamos pensar com sinceridade, digamos. Suponhamos, né, que viesse um pastor aqui cheio de sonhos, cheio de planos. Ele sozinho não faria nada, sabe por quê? Porque ele não é o corpo, ele é um membro. Então ele vai dar uma orientação, mas digamos que assim, Glória, faz isso. Não vou não, porque está frio, porque está calor, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Já deu um baque no cara. Aí, Deise, vamos resolver isso aqui. Pastor, não, porque aqui o nosso bairro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Paulo, pastor, não, porque isso aqui é muito caro, nossa igreja é pobre, não sei o que. Vai chegar uma hora que aí quando o Fábio falar assim: pastor, vamos fazer, não, porque nossa igreja, pronto, o pastor já se ajustou. Não sei se eu vou perceber que assim, isso não é uma questão, né, de igreja, é uma questão de família. Já viu, por exemplo, aquela mulher com brilho nos olhos, que passa 2 anos de casado, ela já está com olheira, já está com aquela cara de moribunda? Por quê? O cara drenou a energia vital dela. E ela se amoldou, se acomodou àquele sistema. Então, não sei se dá para perceber que assim, eu e você precisamos entender que, olha, perdeu. Mas ganhou, aproveite, porque você não sabe se vai ganhar sempre. Você não sabe se vão pagar almoço para você sempre. Você não sabe, né, se vão te dar carona sempre. Você não sabe, né, se vão te dar presente sempre. Você não sabe se alguém sempre vai indicar você para um emprego. Você não sabe se vai acontecer. Então aproveite as oportunidades. Mas agora também, quando elas acabarem, a fonte secou. Acabou, Elias. Então, Elias, o período agora é o quê? Corvo trouxe a carne. Mas de onde o corvo come a carne, Elias? Está entendendo? Bebe essa água. Eu quero morrer. Bebe essa água, Elias. Aproveita a oportunidade, porque depois você vai ter que ficar andando igual um doido. Você tem que ter reposição energética. Agora é hora de comer, depois é hora de andar.
Quando a fonte secar, ó, tem uma viúva que vai te alimentar. Mas tadinha, uma viúva, olha, é lá, vai lá. Então, às vezes a gente não sabe ganhar. E às vezes a gente não sabe perder. Às vezes a gente não aceita humilhação. Mas às vezes a gente também não aceita a honra. Às vezes a gente não sabe quando está na hora da escassez. E às vezes a gente não sabe quando está na hora da fartura. É que nem, por exemplo, estou eu fazendo as minhas ligações hoje, aí eu vi ali feijoada, R$15. Eu falei, vou comer uma feijoada. Eu falei, não, agora não é hora da feijoada. Agora é hora do prato feito. Quando chegar a hora da feijoada, vai ser a hora da feijoada. Aí talvez alguém diga, que isso, é só R$15. Bota R$15 todo dia, bota esses R$15 todo mês e bota esses R$15 todo ano. Você vai ver. Se você contar quanto você gasta com doce de amendoim no final do ano, você vai ver quanto você gastou. É porque a gente olha ali, é uma Coca-Cola. Bota o ano todo. Bota na conta para você ver. Quem faz declaração de imposto de renda sabe do que eu estou falando. O cara não tem dinheiro para nada e quando vem, meu Deus, eu ganho isso tudo. Entende? Então é um tipo de situação que assim, a gente precisa estar pronto, né? A gente precisa estar pronto. E nesse caso aqui, embora eu agradeço, o Miguel me deu tempo demais, mas pela cara de vocês, eu vou parar no capítulo 3, tá bom? Então, nesse caso aqui, pô, estou muito feliz com o Miguel. Agora, em relação a essa situação, né, a gente vai observar que assim, tem o tempo de guardar e o tempo para jogar fora. Jogar fora. É como, por exemplo, no meu Facebook, tem todo dia lembranças do que aconteceu no ano passado, retrasado, assim por diante. E tem gente que me fez mal. Então eu já configurei lá no Facebook, não quero fulano na minha memória. Aí talvez alguém diga, que isso, você é um pastor? Eu falei, não, a pessoa me feriu uma vez só. A minha rede social, para mim, tem que ser uma memória positiva. Eu quero olhar para lá e lembrar de coisa boa da minha vida. Coisa ruim, eu não preciso de rede social, a minha cabeça já traz. Mas pastor, você tem que tratar isso. Estou tratando. Mas pensa comigo, imagina a cena de repente, você ter, vou pegar o imperador, né, com o seu enteado, imagina que de repente você tem um cara que você cuida dele, você está ali do lado dele, você o tem como amigo, e aí na hora que o Senado vai te esfaquear, ele está junto. Até tu, Brutus, né? Então, é um tipo de situação que assim, como é que eu posso dizer? A pessoa que todo dia está ali te perseguindo, quando ela te faz mal, não te causa o mal que é aquela que bota a mão no seu ombro e fala assim, conta comigo. Eu não sei se dá para perceber. Porque inimigos não traem, inimigos são o que são. Quem trai são os amigos, e é por isso que dói. Imagina, por exemplo, você depositou todas as suas fichas no seu filho. E aí o seu filho fala assim, você não é meu pai, eu não te conheço como nada. Você pode até não ter sido nada, mas que dói. Por quê? Porque dele você não esperava. Talvez você pense assim, meu irmão podia ouvir isso do filho dele, porque meu irmão desamparou, não sei o que lá, mas eu não, passei noites sem dormir, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu não sei se foi Confúcio que disse que quem espera das pessoas aquilo que merece, acaba recebendo o que não merece. Até porque as pessoas, nem todas elas são gratas. Tem gente que vai lembrar do que você fez e vai ser grata a você a vida toda. Tem gente que vai dizer que não era mais do que a sua obrigação. Você é pai, tem que fazer. Você é mãe, tem que fazer. Você é pastor, tu tem que fazer. Você é diácono, não é mais do que a sua obrigação. Você é membro da igreja, eu sou um frequentador, você tem que fazer. Como se assim, você fez de bom coração, você fez com bom interesse, você fez querendo o melhor, e você não estava querendo obrigar, mas você não queria, pelo menos, ser maltratado diante de uma situação dessa. Então, por exemplo, a gente precisa guardar, mas precisa jogar fora. E qual o problema da gente? A gente às vezes guarda o que não deve e joga fora o que não deve. É aquele caso, vamos lá, imagina, né? O Reginaldo mentiu para o Joel.
E aí o Joel ficou magoado com o Reginaldo. Pensa comigo o seguinte: se o Reginaldo, quando mentiu para o Joel, já magoou o Joel, ano que vem, Joel lembrar disso, vale a pena? Daqui a 10 anos, vale a pena? Daqui a 20 anos, vale a pena? Ou seja, guardar isso é só continuar sofrendo por um sofrimento que aconteceu uma vez só. Aí eu pergunto, isso não acontece com a gente? Aquela frase que o pai falou quando a gente era pequeno, o pai já morreu, mas a mágoa ainda está lá. Não, gente, é para jogar fora. Ah, como é que a gente faz isso? Opa, quer jogar fora? Já é o primeiro passo. Mas tem gente que parece que gosta de curtir uma fossa. Já viu? Né? É tipo aquela pessoa que quando era criança a gente chamava de música de corno, né? O cara vai pro bar, bota aquela caixa para tocar, pede pro cara botar uma, fica lá, navegar seu sonho, pegar seu sentimento. E aí quando ele quer ficar lembrando daquilo. Gente, mas peraí, ele já sofreu uma vez, a pessoa vai fazer ele sofrer de novo. Joga fora. Já que eu falei de música do mundo, né? Joga fora no lixo. Então o que acontece? Aí você olha para cá e vê que assim, tem tempo de guardar e tem tempo de jogar fora. A fila andou. Ah, fulano, eu queria me desculpar com você daquilo que eu fiz. Aquilo o quê? Ô fulano, aquilo passou. Vida que segue. Você tocou sua vida, né? Eu toquei a minha. Tá bom, entende? Se eu não me engano, acho que foi a segunda mensagem que eu preguei aqui. Perdoe e siga. Sabe, segue em frente. Porque quem fez você sofrer uma vez só vai fazer você sofrer de novo se você deixar. Uma vez você não teve escolha. Agora passar 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, aí já a escolha é sua. Porque a pessoa está lá descendo no toboágua, está brincando, está passeando, foi para Jericoacoara, a pessoa está que está e você está lá amargando. Doido para cair um raio na casa da pessoa, aí diz que não cai o raio, tu sofre mais ainda. Doido para ela ter um derrame, mas ela não tem um derrame, tu continua sofrendo. Doido para ela ser assaltada e ela nunca é assaltada. Você nunca escuta uma notícia ruim da pessoa. E a pessoa vai se dando bem e aquilo só vai te fazendo mal. Agora, quando, por exemplo, jogou fora, e fulano está trabalhando numa multinacional, graças a Deus. Aí, com todo respeito a quem curte, né, aquela música da Damares, Sabor de Mel e tudo tal, mas gente, quem me viu passar na prova e não me ajudou, estou me lixando para essa gente. Eu estou focado no meu projeto, gente, entende? Eu quero deixar alguma coisa palpável para o meu filho. Eu quero poder gastar um dinheiro para deixar minha mulher mais bonita. Está dando para entender? Eu quero fazer alguma coisa para ter mais saúde física e mental. Eu quero poder comprar um livro, vou comprar um livro. Eu vou batalhar para fazer isso. Sabe? Eu quero pregar o evangelho. Eu quero que a minha mensagem esteja alcançando os 4 cantos do mundo. Eu não vou ficar olhando para o fulano que falou aquilo, a malcriação daquele pirralho para mim. Gente, a fila andou. Mas aí o que alguns ficam? Mas pastor, você não sabe o que eu passei. E aí ele vai e conta tudo de novo. Ou seja, para mim é novidade, mas para ele é aquela novela repetida. Todo mundo que está aqui conheceu a Rádio Vitrola. Lembra quando o disco ficava pulando? Né? Eu sou como a borboleta, tudo que eu sou como a borboleta, tudo. Aí tu tem que dar um tapa, tá entendendo? Porque senão aquilo vai ficar ali. E a minha mãe era daquelas que dormia ouvindo música, passava a madrugada às vezes repetindo aquela mesma coisa ali. Então o que acontece? Tem gente que fica nisso, novela repetida, sabe? Disco arranhado, não. Daqui a pouco a vida da gente acaba. Aí imagina, pensa na cena. Em vez, né, de você estar, né, com um novo namorado, com uma nova namorada, num novo emprego, numa nova igreja, num novo ministério, sabe? Em vez de você estar de repente com um novo carro, ou como esse casal, né, com um novo filho, ou seja, morreu um, morreu o segundo, mas tivemos o terceiro, ou seja, vamos seguir, vamos tocar, porque daqui a pouco essa vida acaba. E já pensou passar os seus últimos dias remoendo? Passar os últimos dias olhando para a mágoa?
em ter de passar os últimos dias pensando no que não deu certo, faça-me o favor, faz igual a dona lá de Costa Barro, se matricula na academia e vai dar umas pedaladas aí, entende? E aquele camarada que, por exemplo, bagunçou você, vai ficar ali, ó, pô, perdeu mesmo, miserável. Então, nesse caso, né, tempo de rasgar e tempo de costurar. Então a gente, por exemplo, tem hora que tem que rasgar, tem coisa que a gente tem que romper. Jeremias, eu te chamei para derrubar tudo que eu não construí, eu te chamei para arrancar tudo que eu não plantei. Claro, né? Como eu falei agora há pouco, a questão do sistema, Jeremias pagou o preço, né? O cara passa 40 anos pregando, ninguém se converte, ele apanha, ele escreve livro, o pessoal rasga os livros dele, aí acontece, o povo dele não via como nada, mas agora, no caso, como eu posso dizer, o povo dele não via como nada, mas Deus o via como boca de Deus na face da terra. Então é importante, né, tanto eu quanto você, né, parar para ficar atento nisso, né, e fechando aqui, tempo para calar e tempo para falar. Lembrei de uma frase que o irmão Paulo contou para mim numa conversa que a gente teve, e eu guardo, irmão Paulo, essa frase até hoje. A gente não pode falar tudo que sente. Não sei se o senhor lembra que o senhor falou isso para mim num papo que a gente teve, né? E que às vezes a pessoa sente e fala. Pastor, mas a gente não pode falar tudo que sente. E eu guardei isso. Ainda mais eu que sou bocudo e falo demais, né? Então, assim, às vezes a gente quer falar, não, peraí, não é a hora. Não é a hora. E de repente, você nem precisava ter falado. Por quê? Porque você achava que era uma coisa, mas não era uma coisa. Às vezes era outra. Às vezes aquele cara que está te olhando com cara feia, ele está passando mal. E você acha que ele está te olhando com cara feia porque você fez alguma coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Já viu quantas neuroses às vezes a gente tem? Às vezes tem aquelas meninas ali rindo na esquina, elas não estão rindo do seu vestido. Aí você vai lá, tá rindo de mim, arruma confusão, quando às vezes elas estão rindo de uma coisa que elas mesmas fizeram e estava lá na internet, né? E aí, tempo para amar e tempo para odiar, né? E tempo para guerra e tempo para paz. Meu Deus, eu peço perdão a vocês, agora que eu me liguei, hoje não é 9 horas, desculpa, eu achei que eu estava cedo, desculpa mesmo, né? Então, a gente vai pegar o versículo 9 e em diante do capítulo 3 na semana que vem, mas assim, né, eu gostaria que a gente pensasse com muito carinho, né, nessa questão da brevidade da vida, já que a vida acaba daqui a pouco, já que a gente vai embora daqui a pouco, né, que a gente possa tirar o máximo possível de proveito da vida que a gente tem. Como um irmão estava falando, né, a gente estava falando no trabalho sobre a importância do foco. Aí ele falou assim: imagina, rapaz, se a gente na igreja fosse focado, se a gente prestasse atenção em cada letra do louvor, se a gente prestasse atenção em cada oração, se a gente prestasse atenção em cada música, se a gente prestasse atenção em cada pregação, como nós seríamos? Mas quando o culto está rolando, né, é um coça-coça, é um vai aqui, vai ali, é um tal da gente inventar reunião. A gente usa esse momento às vezes até para distribuir carta convite, né, na hora do culto. Então o que acontece? E a gente às vezes não recebe o que precisava ter recebido. Então, assim como acontece no culto, acontece na vida. Deus está falando com a gente todo dia e às vezes a gente não está ouvindo, né? E eu fecho com uma história que vocês já devem ter escutado, de uma enchente, né? E aí passou um barco, moço, vamos embora, Deus vai me salvar, né? E aí depois, né, veio, primeiro o pessoal, vamos embora daqui e tal, a água já está na cintura, não, Deus vai me salvar. Aí depois veio um barco, não, Deus vai me salvar. Aí ele foi para o telhado, veio um helicóptero, Deus vai me salvar. E aí acabou que ele morreu e foi para o céu, e chegou no céu invocado, é a história, tá, gente? Chegou no céu invocado, mas Senhor, eu criei em Ti e o Senhor não me salvou. Mas quem disse que eu não fui lá te salvar? Eu fui através daquelas pessoas, né, que te chamaram, eu fui através daquele barco, eu fui através daquele helicóptero. É que você não teve discernimento. Então, seja bem-vindo, mas você veio mais cedo. Então, né, que a gente pare para pensar nisso, né? Deus está fazendo tanta coisa maravilhosa
e às vezes a gente não está reparando, né? Então vamos orar ao Senhor e que a gente possa estar pensando, inclusive nesse período de pandemia, né? Nossos vizinhos estão assistindo os nossos cultos na internet, estão pedindo oração na internet, gente que nunca frequentou uma igreja, e a gente está discutindo política, Lula e Bolsonaro, né? Observa bem, o povo está sedento e a gente não está dando água da vida, a gente está brigando na internet. Então não se dá para perceber, a gente não está percebendo a oportunidade que Deus está dando, a gente não está percebendo. Que Deus assim nos ajude. Querido Deus, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por essa noite, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, obrigado pela vinda dos nossos irmãos aqui, obrigado pela paciência de cada um em estar aqui, ó Deus, meditando à luz desses 3 capítulos de Eclesiastes, e eu peço a Deus que de um modo muito especial Tu estejas falando aos nossos corações, principalmente, ó Deus, no nosso viver diário, hoje à noite, antes de dormir, quando chegarmos e encontrarmos o nosso cônjuge, ou amanhã de manhã, ao levantarmos para a batalha do dia, ou de repente, ó Deus, no bate-papo com o filho, com o pai, com a esposa, com o marido. Senhor, ajuda-nos a tirar proveito da nossa vida e daquilo que resta dela, porque a cada dia que passa, nós temos menos tempo de vida. Então, Deus, ajuda a gente a ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Ajuda a gente a ter discernimento e poder perceber a hora de fazer ou deixar de fazer, a hora de ser brando e a hora de ser contundente. Ajuda a gente. É a oração que eu faço, pedindo que Tu nos leves em paz e nos guardes de todo mal, tão somente para a Tua glória, na força do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém.